Então, irmãos, dando continuidade, né, ao vídeo, a escritura que eu falei de Timóteo se encontra aqui em Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, nós sabemos que o Senhor está dizendo que o pai de família, ele tem que ter cuidado com todos ao redor, né? Os parentes e tudo mais, mas principalmente com a sua casa. Né? E evitar sofrimentos, né? Para seus familiares. E tem outra escritura também, que é Provérbios, me referindo à parte daquele filme que eu falei, que morreu criança, morreu todos no caminhão. Olha o que você diz aqui. Em Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Então a gente vê que aquelas pessoas foram pensando que estavam no caminho felizes, né? Achando que ia chegar a seu destino, iam ser felizes e deu em morte. Por quê? Seguiram conselhos errados, né? Um conselho errado. Nós sabemos que temos que buscar o Senhor para tomar uma decisão, principalmente uma decisão tão importante para a nossa vida, né? Que implica até em morte. Né? Então, agora nessa segunda parte, eu vou citar exemplos de pessoas que escaparam de sofrimentos tremendos por confiar em Deus e ser prudente e sábio. Então, eu vou citar a mãe de uma menina que ela até tem um canal, é Fran Adorno. A mãe dela se casou e o esposo, eu estou falando aqui porque ela já contou em público, então eu posso falar. Então, o esposo começou a arrumar uma amante e vinha para a casa da esposa, jantava e ia para a casa da amante. E isso ele fazia todos os dias. E os filhos às vezes aconselhavam, minha mãe, larga meu pai, minha mãe, a gente não aguenta, ela calma que Deus vai restaurar meu casamento. Então, e ela continuou. Né? Eu sei que, resumindo a história, foram 17 anos de sofrimento. Então, é isso que eu quero dizer. Às vezes, se o conselho que Deus está nos dando é uma coisa que a gente acha absurdo, mas se vem de Deus, você vai ver o resultado imediato. Vem paz, vem alegria e felicidade. É isso que nós vamos ver com essa história. Então, um dia, uma irmã, eles foram para a igreja, né? A mãe e os filhos, para aliviar o sofrimento. E um dia chegou a irmã na casa dela e falou, irmã, eu vou lhe dizer uma coisa. Deus quer que você vá pedir perdão à amante do seu marido. Ela disse, eu não, ela que é errada. E aí a irmã foi embora. E o que eles fizeram? É isso que eu digo, a prudência. Eles foram orar e jejuar para saber se aquela orientação, se aquele conselho era de Deus ou não. Passaram 3 dias orando e jejuando para ter uma resposta do Senhor. E a resposta foi que ela deveria pedir perdão à amante. Então, quando ela teve certeza que era do Senhor, ela juntou os filhos e foi na casa da amante, lugar pequeno, já sabe. Quando ela chegou, a vizinhança toda arrodeou achando que ia ter briga. Mas ela chegou, a amante correu, ela não corra, eu vim aqui só pedir perdão a você. E disse que foi um chororô imenso lá na casa dessa mulher. E ela não pediu para ela largar o marido dela. Ela pediu perdão, os filhos também voltaram para casa. 3 dias depois, elas estavam se arrumando para ir para a igreja e chegou o esposo e falou, eu vou para a igreja com vocês. Diz que foi um chororô, que quando chegou lá na igreja não teve reunião porque todo mundo chorava. Resultado, hoje eles vivem bem, o marido com sua esposa e a amante dele conheceu um homem e casou e se dá bem com a família. Então, esse conselho, sim, veio do Senhor, mas ela teve prudência. Outro exemplo que eu quero dar é de um homem que um dia, a esposa dele estava com problemas emocionais. E um dia ele chegou na rodoviária e uma pessoa da família, que ele tinha em alta conta, chegou na rodoviária para ele e falou, olha, sua esposa fez isso, isso e isso, então nós temos que interná-la. E ele virou para ele e falou, não, você não conhece ela e ela não fez nada disso. E aí ele também foi embora, né? Não disse mais nada. Agora, imagine, e foi mentira. O que ele foi falar para ele foi mentira. A esposa não tinha feito aquilo. Agora, imagina se aquele homem não tem a sabedoria e a prudência naquele momento. Olha o estrago que aquele conselho
ia fazer na vida dele? Ele ia internar a esposa, cheia de filhos, ele tinha que viajar para trabalhar, esses filhos iam ficar à toa, porque a esposa estava com alguns problemas emocionais, mas conseguia cuidar da casa e dos filhos, né? Imagina o sofrimento dessa esposa, dessas crianças e dele, né? Mas porque ele foi prudente, buscou a sabedoria, ele não aceitou e ele evitou o sofrimento, né? Ele evitou muito sofrimento para a sua família, né? Outro conselho. 2 pessoas que eu conheço, todas duas, o médico disse que era para amputar a perna. Todas duas. Claro que uma em um lugar, outra em outro, mas são conhecidas minhas. E resultado que uma falou para ele, eu não vou amputar minha perna porque eu não conversei com Deus, e o senhor tem que esperar eu conversar com Deus. E ele falou, você está maluca? Ela disse, não, eu tenho que conversar com Deus, como é que eu vou amputar minha perna sem conversar com Deus? E ele falou, eu digo a seu Deus que eu dou até sábado para ele curar sua perna, porque se ele não curar sua perna, vai ser amputada. Ela estava internada no hospital. E haja oração a semana inteira, e disse que quando chegava assim, 2 dias, 3, a perna fedendo. E quando chegou no sábado, ele falou, já entrou com a equipe para amputar a perna. E ele falou, você está preparada para o que você vai ver? E ela falou, e o senhor está preparado para o que o senhor vai ver? Ela disse que não sabia que a perna dela estava curada, mas ela sentiu o desejo de falar aquilo. Quando o médico desenrolou a perna estava perfeita. Essa mulher, ela se chama Rosana Fonseca, ela tem até canal também no YouTube. A perna perfeita, e ela está andando com a perna dela até hoje. A outra, que o médico disse que tinha que amputar, essa não estava tão mal e ficava em casa, ela ainda não estava internada. Ensinaram a ela a folha do genipapo, ela colocou, ela disse ao médico que não ia amputar a perna dela, e ela colocou essa folha e lavava. Eu sei que a perna ficou boa, e ela voltou lá no consultório do médico e falou, aqui, a perna que você disse que eu tinha que amputar. Isso continue com sua fé. Então a gente vê que determinados conselhos, né, tanto conselhos que a gente dá como que a gente recebe, a gente tem que ter muito cuidado para ver de onde está vindo, né, esse conselho, se é de Deus ou não. E o último exemplo que eu quero dar é daquela mulher que eu até já citei em outro canal, né, em outro vídeo que eu fiz, que o médico disse a ela que ela deveria tirar a criança. Nesse caso, eu conheço 2 casos também, que o médico falou que deveria tirar a criança, porque a criança não ia ter cérebro, ia vegetar, ia fazer acontecer. E nos 2 casos, as mães disseram, não, do jeito que meu filho vier, eu vou cuidar. Porque se ele está aqui na minha barriga e se Deus me deu, é porque eu tenho que aceitar. Então, do jeito que vier, mas não vou tirar meus filhos. Um dos casos, todos 2 foram mulheres da Adventista. Um é do pastor Alejandro Bulhon, ele já contou esse caso também, quem quiser conhecer, é só entrar no canal dele, né? E o outro é uma pessoa próxima a minha. Resultado, tanto uma quanto a outra não tirou a criança, e um foi um menino, né, que está saudável e não tem nada. E a outra foi uma moça que hoje é linda, trabalha normal, faz tudo normal. Agora imagina o sofrimento que elas iriam passar para tirar essa criança. Assassinar, matar sua criança, porque eu acredito que é matar um ser inocente, né? Inocente e que não tem como se defender. E elas resolveram ouvir o outro lado, que foi Deus. De noite orava, pedia a Deus pelo seu filho, para que ele, né, curasse o seu filho a doença que tivesse para curar. E Deus ouviu suas orações e as crianças nasceram normais, né? Então, irmão, a conclusão é o seguinte, que nós chegamos, né? Como identificar se um conselho vem de Deus ou não? Como que eu posso identificar? O Senhor dá a resposta, né? Tenha sabedoria e tenha prudência, porque a prudência é você dar um passo para trás quando receber o conselho, né? Ponderar, refletir e depois buscar Deus e depois tomar a sua decisão, como a mãe da Fran fez, né? Ela achou um absurdo aquele conselho, mas ela refletiu, jejuou, orou, buscou a Deus e Deus respondeu. E aí sim, aí ela foi e fez. E o resultado foi maravilhoso. Porque é isso que temos que entender. Toda vez que Deus nos dá um conselho e que a gente executa, o resultado é maravilhoso. Ele nunca vai levar a gente para sofrimento. Porque Deus não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente seja feliz. Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância.
Existe sofrimento, assim, olha, dos casos que eu falei aqui, eu não estou dizendo das pessoas que tomaram suas próprias decisões e se deram mal, não estou falando disso, eu estou falando das pessoas que receberam conselhos, né? É disso que a gente está falando, de conselhos, e se deram mal. Então, isso faz com que a gente tenha muito cuidado ao dar um conselho e ao receber um conselho, né? Porque o adversário, ele usa pessoas para dar conselhos errados, para ver o outro sofrer, como Deus usa pessoas para dar conselho certo e fazer a pessoa ser feliz, como esse último caso que eu citei aí, da mãe da Fran. E também dos outros, né, que receberam conselhos errados, mas não foram conselhos errados, né? Então, agora a gente vai ver aqui em Jeremias, o que é que o Senhor fala em Jeremias? Jeremias 29, versículo 11. E diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor está falando aqui que tem pensamentos de paz para a gente, de felicidade, de alegria, e não de mal. Tudo que vem de mal não vem de Deus, porque Deus não tem nada de ruim para dar seus filhos. Tem até a escritura, que agora eu não sei onde é que fica, que diz assim: se vós que sois maus dá coisas boas a seus filhos, imagina eu, né? Então o Senhor mostra que ele não tem nada de mal para dar. Tem também Mateus 10, 16. Esse eu não marquei, então, mas achei já. Mateus 10, e abri no local. Mateus 10, deixa eu ver aqui, 16. Olha o que ele diz aqui, ó. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Então, o Senhor ensinou, né, a seus discípulos para ser prudente como a serpente. Ou seja, refletir, pensar no que vai falar, né? Principalmente na hora de tomar decisões tão sérias na nossa vida, né? E nunca aceitar, pensar, bom, se eu fizer isso, o que vai acontecer? E se eu fizer aquilo, o que vai acontecer? E daí a gente vai refletir e vai tomar a melhor decisão. Como naquele caso lá do filme que eu falei, né, que as pessoas foram com aquele líder, se eles tivessem tido a prudência, eles iam dizer, jamais eles iriam, porque eles morreram no caminho, né? Jamais eles iriam. Sempre eu faço uma colinha, né, para falar as coisas, então eu vou olhar aqui para finalizar. Então diz que a cabeça que não pensa é uma frase que eu sempre ouvi, né? E eu concordo bastante com essa frase. A cabeça que não pensa, o corpo padece. Então, se a gente não buscar prudência, refletir, buscar tomar as decisões com cautela, né? E se a gente não refletir, não pensar, na maioria dos casos o corpo padece, né? Por falta de sabedoria e por falta de prudência. Esse é o segredo para identificar se o conselho é de Deus ou não. Ter cautela na hora de tomar as decisões. Então, irmãs, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Para que a gente possa, cada dia, a gente possa pensar, refletir em todas as coisas que nós vamos fazer na nossa vida, porque é muito sério. O sofrimento leva à depressão, o sofrimento muitos cria traumas psicológicos, e Deus, ele quer paz, ele quer tranquilidade, ele quer que a gente tenha segurança, porque estamos ouvindo os conselhos, né, que ele nos dá e rejeitando os conselhos errados, né? Essa mensagem eu deixo em nome de Jesus Cristo e agradecendo mais uma vez por todos vocês que estão assistindo o meu canal, prestigiando o meu canal. E até o próximo vídeo.